Amém? Esta noite, então vamos lá. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Senhor, nós apresentamos o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Continua usando da forma que o Senhor tem usado. Fale não que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Jesus nos abençoa do Senhor. Abra os nossos ouvidos nesta noite para a tua palavra, que é o pão, o alimento para as nossas vidas. E diante disso, Senhor, nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus, irmãos, eu estão com a paz do Senhor. Graças a Deus. Estou feliz pelo privilégio que tenho de poder estar cumprindo esta vigília. Louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Fernando, da sua esposa, uma maneira das suas filhas, do seu filho. Que o Senhor Deus continue abençoando poderosamente. Glória a Deus. É um privilégio muito grande estarmos em uma vigília como essa. Graças a Deus. É de verdade que muitos queriam estar, mas não tem esse privilégio que temos. Louvar a Deus também pela vida do meu amigo pastor Wilson, da sua esposa. O Senhor Deus continue abençoando poderosamente as pessoas do Wilson, como de Deus, um amigo que o Senhor Jesus tem nos presenteado. Louvar a Deus pela vida dos irmãos da banda. Glória a Deus. Louvar a graça. Oh, Jesus. Vocês estão de parabéns. Que o Senhor Deus continue nos abençoando em tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu confesso, meus irmãos, que por muitas vezes eu passei por essa inteira, eu entendo isso, indo para a Jacaré, para lá, mas nunca me adiantei. Eu via a igreja do Poxa, mas um dia eu disse, passando, eu disse assim, um dia eu vou pregar nessa igreja. E quando eu estava passando na frente, eu lembrei disso. Eu lembrei. E hoje, por bondade e misericórdia, o Senhor disse, cumpre mais uma de suas promessas para a vida. O nome de Deus por isso. Glória a Deus. Meus irmãos, sem mais, abramos vossas Bíblias em Marcos capítulo 4 e verso 35. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, verso 35. Quem trouxe a Bíblia, abra em Marcos capítulo 4, verso 35. Eu espero todos encontrar Deus aqui com você. Marcos capítulo 4, verso 35. O tema diz: Jesus acalma a água dessa festa. Todos acharam, diga glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde,
disse-lhes: passamos para outra margem. E os discípulos, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você pode, diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. Eu vou falar de novo. Jesus acalma a tempestade. Eu vou falar de novo para você entender. Jesus acalma a tempestade. Oh, glória. Somente com este tema, os nossos corações já pode ou deveria se encher de esperança, porque Jesus está dizendo bem assim: eu acalmo a tempestade. Seja a tempestade de todas as formas, Jesus está dizendo: eu acalmo a tempestade. Eu vou falar de novo: eu acalmo a tempestade. Eu acalmo a tempestade. Oh, glória. Meus irmãos, este milagre está sendo narrado por Marcos, porém Mateus e Lucas também escrevem, ambos no capítulo 8. Porém, eu escolho o Evangelho de Marcos para então pregar esse milagre, porque Marcos vai trazer uma narrativa que vai me chamar a atenção. É bem verdade que Marcos escreve voltado para os romanos, e é por isso que ele apresenta a Jesus em ação como um servo perfeito, como aquele que veio para servir e não ser servido. Mas também Marcos dá ênfase a Cristo como Senhor dos Senhores, como aquele que tinha poder sobre a natureza, sobre a saúde, sobre tudo que havia e que há sobre essa terra. É por isso que Marcos vai apresentar Jesus dizendo para os romanos, que era um povo que admirava e se gloriava pelos seus soldados romanos, pelas vitórias alcançadas, um povo que batia no peito porque tinha o melhor soldados, os melhores gladiadores. Mas Marcos vai trazer uma narrativa
que vai chamar a atenção dos romanos, porque enquanto o romano tinha um herói, um soldado de guerra, que usava a sua lança, o seu escudo, a sua espada para vencer uma batalha, ele apresentava a Jesus que somente com uma palavra dizia a tempestade e o mar para se acalmar, que apenas com uma palavra dizia ao paralítico: levanta e anda. Com apenas uma palavra ele dizia ao cego: vê. Oh, glória a Deus! É esse Cristo que Marcos está apresentando aos romanos. É bem verdade que Marcos não fez parte dos 12, porém Marcos aprendeu com Pedro, que estava naquela embarcação naquele dia. Oh, glória! E é por isso que Pedro fornece informações a Marcos, que vai nos envolver de uma forma tão estrondosa. Observe que Marcos, ele vai dizer que era um grande temporal de vento. Se você ler Mateus e Lucas, você não vai encontrar esta narrativa. Porém, no Evangelho de Marcos, você vai encontrar ele dando ênfase a este temporal. Mas eu louvo a Deus que para um grande temporal nós temos um grande Deus. Eu vou falar de novo. Para um grande temporal nós temos um grande Deus. É Deus dizendo para mim e para você: não existe problema que eu não posso resolver. Não existe algo que eu não possa fazer. Oh, glória a Deus! Aleluia! Observe, queridos irmãos, que no capítulo 4 nós iremos encontrar o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos algumas parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Porém, quando chega no verso 35, agora Jesus cessa o ensino teórico e chama os discípulos para entrar na embarcação. Observe então que o Senhor Jesus chama os discípulos para viver a prática do Evangelho, para viver aquilo que eles tinham aprendido com o Senhor Jesus. Porque uma coisa, irmãos, é conhecer Jesus na teoria, outra coisa é conhecer Jesus na prática. Oh, glória a Deus! Jesus vai chamar os discípulos para entrar naquela embarcação. Observe que os discípulos vão obedecer a ordem de Jesus. Algo me chama a atenção, porque os discípulos não questionam a ordem de Jesus. Os discípulos não perguntam para onde, o que iremos fazer. Os discípulos apenas obedecem à voz de Jesus, que dizia: entra no barco e passa do outro lado. Talvez naquele momento os discípulos não estavam compreendendo nada, mas estavam obedecendo mesmo assim. Talvez naquele momento eles não estavam compreendendo o trabalhar de Deus, mas nem por isso deixaram de obedecer a ordem de Jesus. Passamos do outro lado. Oh, glória
a Deus. Aleluia. Os discípulos, então, obedecendo a ordem de Jesus, eles vão deixar a multidão. Marcos vai dizer que os discípulos deixam a multidão e entram no barco. Entraram no barco para obedecer Jesus. E para obedecer Jesus, eles deixam a multidão. Para obedecer Jesus, eles deixam para trás a multidão. Oh, glória a Deus! Aleluia! Porque para obedecer Jesus, irmãos, temos que deixar a multidão. Eu vou falar de novo para você entender o mistério. Para obedecer Jesus, temos que deixar a multidão, que pode ser representada aqui como um pecado, como aquilo que nos impede de seguir a Jesus. É bem verdade que alguém tem que deixar a mentira. É bem verdade que alguém tem que deixar a idolatria. É bem verdade que alguém tem que deixar o adultério. Mas eu tenho por certo que Jesus está dizendo ainda para alguém: deixa a multidão e entra no barco. Oh, glória a Deus! Então eu vou falar de novo para você entender este mistério. E deixa a multidão e entra no barco. A grande dificuldade nossa é querer obedecer Jesus, mas não querer deixar a multidão. É mais ou menos assim: eu entro no barco, sim, eu quero seguir Jesus, sim, mas eu não quero deixar aquele pecadinho, eu não quero deixar aquela mentirinha, eu não quero deixar daquela prática. Eu quero seguir a Jesus, mas eu quero do meu jeito. Se alguém pisar no meu calo, irmão, eu desço da cruz. Jesus está dizendo bem assim nesta noite: ó glória, deixa a multidão e entra no barco, ó glória. Deixa aquilo que te impede e entra para o barco. Eu vou falar de novo até tu entender o mistério. Oh glória, deixa a frieza espiritual e entra para o barco. Oh glória, deixa no teu eu e entra para o barco. Oh glória, deixa daquilo que te distancia de Deus e entra para o barco. Até porque quando entramos no barco, não somos nós que estamos no controle, é o capitão da embarcação. Quando Jesus te chama para entrar no barco, Ele está dizendo: não é você que direciona a tua vida a partir de agora, não é você que manda na tua vida a partir de agora, sou eu que dirijo a tua vida, sou eu que controlo a tua vida, sou eu que mando na tua vida, é eu que direciono a tua vida. Oh glória a Deus! Discípulo que é discípulo, deixa a multidão e entra pro barco. Glória! Só quem é discípulo, levante a mão, abra a boca e celebra desta madrugada. Nós iremos encontrar neste milagre algumas vozes que são latentes neste milagre que Jesus opera. A primeira voz que nós iremos encontrar nesta tempestade é a voz de Jesus. A primeira voz que nós iremos encontrar nesta tempestade é a voz de Jesus. Olha Jesus dizendo: passemos para outra margem. Eu vou falar de novo.
Você está dormindo. Pega no ombro desse irmão que está do teu lado aí. Pega no ombro dele. Dê uma sacudida nele aí. Acorda. Diga para ele: acorda. Isso. Fala para você: a primeira voz na tempestade é a voz de Jesus. Pode falar, deixa Deus usar tua boca. A primeira voz na tempestade é a voz de Jesus, oh glória. Porque até na tempestade Ele está falando contigo. Não, eu vou falar de novo. Até na tempestade Ele está falando contigo. Passemos para o outro lado, oh glória. Não sei entender o mistério. Eu estou na tempestade, mas Jesus está dizendo: passemos do outro lado, oh glória. Então você não entendeu. Eu estou no deserto, mas eu não vou morrer nele, eu vou passar por ele, glória! Passemos, quando Jesus fala passamos, irmãos, é uma promessa que Jesus faz para os discípulos. E esta não estava condicionada à tempestade, ao barco e nem ao mar. E isso está evidente, porque quando Jesus fala passamos, ele vai dormir. Porque ele já tinha certeza daquilo que iria acontecer com aquela embarcação. Você não entendeu? No meio do percurso, os discípulos têm medo daquela tempestade e daquele mar, ao ponto de ir a Jesus e dizer: mestre, o Senhor não se importa conosco, iremos morrer. Quando Jesus levanta, Jesus já sabia o que estava acontecendo. Ele não pergunta nada, ele só levanta e repreende o vento e o mar. Porque aquela tempestade e aquele mar revolto pode ter surpreendido os discípulos, mas não Jesus. Porque lá atrás ele falou: passemos, passemos. Eu vou falar de novo: passemos, 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 é glória. Mas e se o mar se levantar? E se a tempestade se levantar? Não tem problema, porque nós iremos passar, nós iremos chegar do outro lado. Levantando a mão para a boca e celebra nesta madrugada. A tempestade não pegou Jesus de surpresa. Ele está no controle. Lá no começo ele disse: passemos. É promessa. Eu vou falar de novo: passemos. É promessa. Eu vou lançar aqui um tema que eu poderia tematizar esta mensagem. Eu poderia tematizar dizendo assim: a tempestade não anula a promessa de Deus na tua vida. Eu vou falar de novo: a tempestade não anula a promessa de Deus na tua vida. Ela continua em pé, ela permanece. Levanta a mão, abre a boca e celebra nesta madrugada. Uma banda aqui, banda na raia, uma banda na bacandaraia, uma banda na bacandaraia. Abre a boca, solta a rachada do mistério. A tempestade não anula a promessa de Deus na tua vida. Oh glória! Eu vou falar de novo: a tempestade não anula a promessa de Deus na tua vida. Vamos lá. Jesus disse: passamos. Quem é bom de português, quem estudou português vai entender isso. Quando eu digo você vai passar,
eu estou fazendo referência a você. Quando eu digo ele vai passar, é ele que vai passar. Só que quando eu digo passemos, é diferente. É diferente. Vem cá, pastor Luiz. Deixa eu revelar um mistério para a igreja do Balsi nesta noite. Quando eu digo passamos, eu estou dizendo bem assim: você não vai sozinho. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Você não vai sozinho. Eu vou com você. 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 Jesus está dizendo bem assim: passemos. Eu vou com vocês. E é a minha presença que garante vitória. É a minha presença. É a minha presença na tua vida. Não é porque você é bom. Não é porque você canta muito, não é porque você prega muito, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é bem, não é porque você é isso ou aquilo, não é a presença de Deus na tua vida, é a presença, é a presença, é a presença. Levante a mão, abra a boca e celebra. Una baia que é de onde caia, una banda na bacana, una banda na bacana. Só quem tem a presença, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca para adorar. Aquele dia lá naquele hospital, não foi a mão do médico, foi a presença de Deus. Aquele dia naquela rodovia, não foi você com as tuas mãos, foi a presença de Deus na tua vida. Naquela porta que abriu, não é porque você é bom, foi a presença de Deus na tua vida. É Ele, 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 a presença dele, a glória dele. Eu vou deixar você adorar nesta madrugada. Eu vou deixar você adorar nesta madrugada. Levante a mão na boca e diga glória. Lebai, eu quero, eu quero. Lebai, eu quero, eu quero. Labandara, bacandaraia. Sinta a presença te envolvendo nesta madrugada. Sinta a graça te envolvendo nesta madrugada. Sinta o renovo te envolvendo nesta madrugada. Celebra. Você pode, diga para alguém que está do teu lado: Jesus vai com você nessa tempestade. A presença dele te garante vitória. A presença dele é garantia de vitória. Esta tempestade não é para te humilhar. Esta tempestade não é para te afundar. Esta tempestade é para te credenciar. Fica tranquilo, porque Jesus está no barco e Ele garante vitória. Garante vitória, garante vitória. Sentindo a presença de Jesus esta madrugada. Jesus disse: passemos. É a primeira voz de Jesus. É a primeira voz que encontramos nessa tempestade. É a voz de Jesus.
passamos. Mas o evangelista Cleiton Queiroz, aonde está a segunda voz? E agora eu preciso que os irmãos entendam o que eu vou falar. Existem alguns tipos de comunicação e linguagem. E entre elas existe uma comunicação chamada inferência. Inferência, que é aquilo que está inserido no texto, porém não tem palavra para expressar aquela situação. E eu vou explicar isso. Quando os discípulos estão no percurso e se levanta o mar revolto e a tempestade começa a assolar aquele barco, os discípulos mudaram de estado emocional. Explica isso, o evangelista Cleiton Queiroz. Explica, está na Bíblia. Eles tiveram tanto medo da morte, tanto medo daquele mar com aquele vento, que eles foram até Jesus, que estava tranquilo dormindo, desesperados, dizendo: Mestre, o Senhor não se importa conosco. Todos ali estavam com ele, porque nós iremos perecer. A palavra perecer é perder a vida, é morrer. E eles estavam dizendo: o Senhor não importa conosco nesta tempestade, porque nós iremos morrer. Eles mudaram de estado emocional. O estado no começo era de alguém confiante que iria chegar do outro lado. Mas agora, diante da tempestade, diante do mar, eles mudaram. O sentimento mudou, porque eles viram a dificuldade. Eles sentiram o peso de controlar um barco durante a tempestade. Eles não conseguiram controlar aquele barco ou contornar aquela tempestade. E aquela tempestade, aquele vento falou no coração dos discípulos: vocês irão morrer aqui. Escute as cores. É por isso que Jesus se levanta brutalmente e acalma aquela tempestade, e acalma aquele mar, e diz para eles: homens de pequena fé, vocês ainda não aprenderam? Lá no começo eu disse para vocês que nós passaríamos, que chegaríamos do outro lado, mas o que foi que aconteceu? Os discípulos deixaram de ouvir a voz de Jesus, que disse lá no começo: passemos para ouvir agora o som do vento e do mar, que dizia: vocês irão morrer. Agora olhe para mim para você entender o mistério. Qual é a voz que tem influenciado na tua vida? É a voz de Jesus que diz: passemos? Ou é a voz da tempestade do mar que diz que você não vai conseguir? Entendeu? Eu vou falar de novo. Qual é a voz que tem influenciado a tua vida? É a voz de Jesus? Ou é a voz da dificuldade? É a voz de Jesus? Ou é a voz da tempestade? Se for a voz de Jesus, não tem nada para te parar. Nada vai te parar.
que tem influenciado a tua vida? É a voz da tempestade? Ou é a voz de Jesus? Se é a voz de Jesus, irmão, celebra nesta madrugada, porque só dos irmãos está aqui já rompeu a voz da tempestade, que talvez dizia bem assim: você vai lá fazer o quê? Você é um fracassado, você é um derrotado, você não vai conseguir, para que isso, para que aquilo? Mas eu creio que a voz de Jesus na tua vida disse: não, minha filha, não, meu filho, vai lá na madrugada, vai lá na vigília, vai lá me adorar, vai lá me exaltar, porque enquanto você me adora, o mar vai acalmar. Enquanto você me adora, a tempestade vai acalmar. Enquanto você me adora, eu vou abrir porta. Enquanto você me adora, eu vou abrir o mar. Enquanto você me adora, eu vou abençoar. Levanta a mão na boca, levanta a boca, levanta a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar, abra a boca. Meu maior chata nesta madrugada, deixa Deus usar a tua boca, a Maria, levanta o que eu me caia, eu vou dar o lugar que eu amaria, levanta a bacana, levanta a bacana, se você pode, abre a boca e agora. Deus marcou esta vigília em Mochi, Alemanha, levanta a mão para cima, abre a boca e celebra, fala o mistério com Deus, deixa Deus usar a tua boca, levanta a bacana, levanta a bacana, você adora a Deus. Se você quiser, se coloque em pé para adorar a Deus. Se coloque em pé para o seu singular da tua glória. Qual é a voz que tem influenciado na tua vida? É a voz de Jesus? Ou é a voz da tempestade? Eu te convido a adorar.
Jesus vai pegar crente e pega a mão aqui. Abra a boca, crente. Deus vai encher a tua boca. Dia massa. Tem lugar na terra aí, mano. Tem lugar na terra, mano. Deixa Deus usar vocês. Deixa Deus usar. Eu senti a presença de Deus no meio de vocês. Eu senti a presença de Deus na vida de vocês. E Jesus acaba de me revelar um negócio. Só Deus sabe a maneira que vocês vieram aqui louvar Deus. Estou louvando com os dedos, com o coração, mas só Deus sabe a maneira que vocês têm passado. Mas era necessário vir aqui, porque nesta madrugada Deus renova a vida de vocês. Deus renova a vida de vocês. A unção é clamada, a unção é clamada. Recebem. Tem dons espirituais sendo derramados nesta madrugada. Dons espirituais sendo derramados a crentes aqui. Receba a dor de Deus aí. Receba a dor de Deus aí. Tem cura descendo nesta madrugada. Receba a cura aí, crentes. Receba a cura aí, crentes. Mas antes eu preciso fazer uma oração. Eu preciso fazer uma oração com esta igreja. Chorerá. De que eu mando na maçuda. Jesus está dizendo assim: tem caminhados sendo abertos na tua vida nesta madrugada. Nós tem que amar a maçuda. Isso aqui é uma batalha espiritual. Mas mais uma vez o inimigo perdeu.
E o nome de Jesus foi glorificado. Oramando calamandarai, limicandarai. Eu vou pedir para os irmãos. Eu não sou de fazer isso, mas quando Jesus manda, eu tenho que obedecer. Oramando calamassúria, limicandaramassúria. A coluna se achega, a outra coluna pegue na mão do seu irmão. Nós vamos fazer um círculo com as mãos dadas de oração nesta madrugada, porque Jesus está me dizendo que nesta oração o demônio vai cair por terra, a seta do inimigo vai cair por terra. Isso, irmão, se ajeita aí, ó. Alamai, pegue na mão do teu irmão aí, Alamaia, e de Biode, Alamaia, que ele andará. Fica bem aqui, ó. Aramaio, Kevin, Decandaraia, Uramandalabacandaraia. O velho que está aí na porta, vem cá, Alamaia. Agora é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. Jesus está dizendo assim: eu vou repreender o demônio nesta madrugada, Alamaia. A igreja fecha os olhos. Aqui eu tenho aqui Oramaia, Kevin, e que eu derrame, eu decai. Aqui Oramaia, fecha os olhos, fecha os olhos. Oremanda, aqui Oramaia, fecha os olhos, pastor Wilson, pegue na mão desse obreiro aqui. Vai começar o avivamento por aqui, avivamento começa pelo sacerdote, é por aqui, esse é o avivamento agora, demora, mais uma, porque a igreja do Balsi é uma igreja fervorosa, receba agora, chama o ministério, receba, Você sente adorando o nome de Jesus. Você sente adorando o nome de Jesus agora. Oi, me calamasse.